No capítulo anterior, fomos apresentados a Arthur, um brilhante e metódico analista de valuation que acreditava que seu valor estava nos 90% do seu tempo gastos em cálculos precisos e não nos 10% de comunicação. Escalado para avaliar Almeida Testing para um processo de M&A, ele passa 2 semanas construindo um modelo DCF perfeito, chegando a um valor de 150 milhões de reais. Ele desconsidera os avisos de sua mentora, Clara, que o incita a entender a narrativa e o legado do fundador, Ricardo Almeida, tratando-os como ruído emocional. A confiança de Arthur em sua própria habilidade técnica é reforçada quando a nova plataforma de IA, Athena, produz um valor próximo, mas inferior, de 148 milhões de reais. Sentindo-se validado, Arthur prepara uma apresentação de 100 slides focada inteiramente em sua metodologia, pronto para vender seu relatório e não um advisory. O capítulo 2, a colisão. A sala de reuniões da Almeida Têxtil não parecia em nada com o aquário de vidro e aço onde Arthur trabalhava. Era um santuário de mogano escuro, com cheiro de cera de abelha e café forte. Nas paredes, retratos a óleo do pai e do avô de Ricardo observavam a longa mesa de jacarandá. O ar era pesado de história. Arthur, no entanto, sentia-se perfeitamente à vontade. Ele estava no controle. Seu projetor lançava uma luz branca e nítida na parede, cortando a penumbra quente da sala. Bom dia a todos. Arthur começou, com uma eficiência polida. Clara estava sentada à sua direita, silenciosa, com as mãos cruzadas sobre um caderno de couro. Do outro lado da mesa, Ricardo Almeida o encarava, ladeado por seus 2 filhos, um de terno, parecendo um MBA recém-formado, o outro de camisa polo, com mãos calejadas de quem conhecia o chão de fábrica. E seu CFO, um homem grisalho que parecia ter trabalhado ali por décadas. Para garantir que todos estejamos na mesma página, Arthur continuou, clicando para o primeiro slide. Acreditamos que um valuation robusto é construído sobre transparência e rigor analítico. O primeiro slide era intitulado Metodologia de Avaliação e Premissas-Chave. Arthur estava no seu elemento. Ele era o arquiteto explicando sua catedral. Por 45 minutos, ele guiou a sala através de sua obra-prima. Ele falou sobre a seleção do grupo de peers globais para análise de comparáveis. Ele detalhou o cálculo do WACC, explicando por que havia usado um beta desalavancado específico e um prêmio de risco país de 4,2%. Como podem ver neste gráfico, disse ele, apontando para uma tabela de sensibilidade complexa. Cada variação de 0,5% na taxa de crescimento da perpetuidade e de 0,25% no custo de capital é rigorosamente mapeada. Estamos cobrindo todas as variáveis. Ele estava nos seus 90%. Estava sendo perfeito. Do outro lado da mesa, Ricardo Almeida estava imóvel. Ele não havia feito uma única pergunta. Seus dedos, grossos e marcados, tamborilavam silenciosamente na superfície polida da mesa. Seus olhos não estavam nos gráficos, estavam fixos em Arthur. Arthur interpretou o silêncio como respeito. Ele interpretou a tensão como ansiedade pelo número final. Ele está nervoso, pensou Arthur. Preciso ser ainda mais preciso para que ele confie no número. E o que nos leva, disse Arthur, avançando para o slide 98, a nossa conclusão. A tela mostrou o Football Field, o gráfico de barras que resumia as faixas de valor de cada metodologia. A análise de comparáveis sugeria 140 milhões a 165 milhões. As transações precedentes sugeriam 135 milhões a 160 milhões. E ali, no meio, com a faixa mais estreita e confiante, estava o seu DCF. Após uma análise exaustiva e multimetodológica, chegamos a um Enterprise Value de 150 milhões de reais.
Ele olhou para Ricardo esperando a reação. "Pare", disse Ricardo. A voz não foi alta, mas cortou a sala como um chicote. Arthur congelou, o mouse na mão. "Desculpe." "Eu disse pare", repetiu Ricardo. Ele se levantou lentamente. O homem que contava histórias calorosas sobre seus funcionários não estava mais na sala. Em seu lugar, estava um patriarca ofendido. "Você não ouviu uma palavra do que eu disse semana passada, ouviu, garoto?" Ricardo olhou para Arthur, não com raiva, mas com uma profunda e gelada decepção. Arthur ficou confuso. "Senhor Ricardo, eu ouvi. Eu analisei os dados, os balanços." "Dados?" riu Ricardo, um som seco. "Eu falei da minha gente. Eu falei do meu pai começando isso com um único tear. Eu falei da qualidade da linha 31 que nenhuma outra fábrica no continente consegue replicar. Eu falei de sangue." Ele se aproximou do projetor, ficando entre Arthur e sua tela. "Eu abri minha casa para você. Eu contei a história da minha vida. E você me traz múltiplos." Arthur, pela primeira vez, sentiu o chão ceder. Ele recorreu à única coisa que conhecia: sua lógica. "Senhor Ricardo, com todo respeito, esta é a matemática. É o valor justo de mercado. O número é... O número?" A voz de Ricardo agora era um trovão. Ele bateu com a mão espalmada na mesa, fazendo as xícaras de café saltarem. "Você acha que construiu 50 anos por um número? Minha empresa não é um carro usado para você chutar o preço. Este número que você calculou com seus gráficos bonitos..." Ricardo olhou para a cópia física do relatório de 100 páginas que estava à sua frente. Era espessa, branca, perfeita, a prova dos 90% de Arthur. Com um movimento rápido e deliberado, Ricardo pegou o relatório e o atirou no chão, no meio da sala. "É um insulto." O silêncio que se seguiu foi absoluto. Os filhos de Ricardo olhavam para o chão, mortificados. O CFO parecia ter encolhido. Arthur estava branco. Ele não conseguia respirar. O cérebro dele não conseguia processar. O número estava certo. O modelo estava perfeito. A lógica era indefensável. Como isso podia estar acontecendo? "Ricardo", Clara interveio, sua voz calma, mas tensa. "O que o Arthur quer dizer é que este é um ponto de partida para as negociações. É a base técnica." "Negociação?" Ricardo se virou para ela. "Não há negociação. Não há acordo. A reunião acabou." Ele apontou para Arthur. "Quero este homem fora do meu prédio, agora." Ele se virou e saiu da sala, seus passos pesados ecoando no magno. Seus filhos e o CFO se levantaram e o seguiram, sem ousar olhar para trás. Arthur e Clara ficaram sozinhos na sala suntuosa, com um projetor ainda ligado, iluminando o slide final, RP 150 milhões. E no chão, entre eles, estava o relatório descartado. A verdade absoluta de Arthur, tratada como lixo. O trajeto no carro de volta para o escritório foi feito em um silêncio pesado, quebrado apenas pelo tráfego da Marginal Pinheiros. Arthur olhava pela janela, vendo o mundo passar, mas sem registrar nada. Seu peito estava apertado. Ele havia seguido todas as regras. Ele havia verificado cada número. Ele havia sido perfeito em seu trabalho e tudo havia desmoronado. Ele estava em choque. Clara parou o carro no estacionamento da firma. Ela desligou o motor e o silêncio do subsolo pareceu ainda mais denso. Ela finalmente se virou para ele. Seu rosto não era de raiva, mas de uma tristeza profissional. "Eles vão ligar para o próximo banco na lista", disse ela calmamente. "O acordo está morto para nós." "Eu não entendo", sussurrou Arthur. "O número estava certo. A IA estava errado por 2 milhões. Meu modelo estava perfeito." Clara balançou a cabeça e foi o olhar de pena em seus olhos que mais feriu Arthur. "Você tem razão, Arthur", ela disse, abrindo a porta do carro. "Você tinha os 90% certos.
O cálculo estava impecável, mas você falhou nos 10% que importam: a humanidade.